Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. De imediato passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra foi solicitada já pelo vereador Roque Cervellini, a quem nós passamos abrindo o pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, doutora Clarice, doutora Eleonora, vereadoras desta casa, demais presentes, secretários municipais aí, o Argídio, a Cristiane, o Arielso aí que representa a administração, demais presentes e a nossa imprensa. Eu gostaria inicialmente de falar sobre a nossa ida a Porto Alegre na Corsã, acompanhados aqui pela vereadora Clarice e vereador Gilberto do Amarante, o qual tivemos o prazer de compartilhar essa agenda, juntamente também com o Nestor Zanonato, filho, representando a Prefeitura Municipal. A ideia de irmos a Porto Alegre, como bem salientaram já aqui os vereadores Amarante e Clarice, ela se deu em função da necessidade de ampliarmos as redes de abastecimento de água da Companhia Rio Grandense de Saneamento Básico, Corsã, até a comunidade do Rio Burati. Ali nós temos a Vila Burati e a comunidade Burati, ambas são abastecidas por poços artesianos, alguns até em parcerias com a Prefeitura Municipal. E também nós temos ali um distrito industrial, que foi criado na época do saudoso prefeito Avelino Maggioni, e ainda não está totalmente ocupado as áreas exatamente pelo fato da falta de água. A água é elemento essencial para quem quer morar, para quem quer produzir, para quem quer se estabelecer. Se não tiver água, não se estabelece. Uma vez já quando se vendia uma terra, já valia mais se tivesse água, né? E isso continua até hoje, né? Então, não ter água exatamente no distrito em que está localizada a barragem, né? A barragem está ali no Burati e não tem água encanada lá no Burati da Corsã. Fomos lá fazer esse pedido, não somos mais de primeira viagem, portanto, não vamos nos iludir que a semana que vem vai ser resolvido. Não, esse é um processo moroso, depende de projeto, depende de análise, depende de estudos, depende de recursos, mas a gente pediu que a Corsã faça esse projeto, faça essas preliminares e nos dê uma resposta e encaminhe dotação orçamentária para o ano seguinte para que se possa executar. Então, foi assim que ficou combinado, estarão analisando isso, deverão nos visitar por intermédio do diretor de expansão da Corsã, o senhor Júlio Eloy Hoffer, e que prometeu, né, enfim, através do diretor de expansão, vir a Farroupilha e nos trazer algo. Então, esse pedido é em nome dos moradores do Burati, mas também em nome das empresas que tem ali no Burati. Como disse anteriormente, muitas empresas deixam de se instalar ali em função da falta de água. Mesmo assim, tem empresas que vão se instalar aí. Já conceberam projetos, já está tramitando na Prefeitura Municipal, creio que lá no planejamento, com a secretária Girelli, e seguidamente tem alguém querendo se estabelecer ali, mas a água é um problema hoje, porque sem água é difícil para se instalar. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de comentar, então, é sobre a escola Eugênio Ziero. De fato, a comunidade ficou um pouco perplexa, assim, da decisão de tirar lá o 4º e o 5º ano. E, recuperando um pouco a história, é bem verdade que se fechou 2 escolas lá. Tinham 3 escolas. São 5 comunidades, né? A comunidade Santa Cruz, comunidade Santo Antônio, Santo André, Linha República e São Luís. E essas 5 comunidades se serviam de 3 escolas lá existentes. A escola Luiz Buzetti, ali no São Luís,
a escola Segundo Biasoli, ali em Santo André, e a escola Eugênio Zero, lá em São José da Linha República. Fechou a Segundo Biasoli e fechou a Luiz Buzetti. Portanto, os alunos foram agrupados nessa pequena escola lá, Eugênio Zero. E as informações que nos chegaram é que foram transferidos o 4º e o 5º ano, porque alguns professores não gostariam de ficar lá, e a prefeitura estaria tendo dificuldades para colocar um professor lá. Bastaria um professor, porque, como bem dito pela secretária de Educação, a própria diretora consegue fazer a hora didática, algo assim, né? Poderia ser feito pela diretora. Então, a solução viria pela contratação de um professor, apenas um professor. Eu peço espaço de liderança, Bruno. Espaço de liderança ao vereador Roque Cervellini. A contratação de apenas um professor. Isso nos causou um pouco de estranheza, tomar uma atitude de transferir 2 séries, 2 anos, o 4º e o 5º ano, para 14 quilômetros de distância, quando a contratação de um professor poderia solucionar a questão. E, sim, naquela época em que houve o fechamento, doloroso fechamento de várias escolas no interior de Farroupilha, justificados, todos os fechamentos que ocorreram, teve reunião na comunidade. Doutora Clarice é testemunha, se ia lá na comunidade, era difícil, porque era muito descontentamento, mas em todas as comunidades a secretária Elaine foi lá, reuniu os pais e explicou o porquê que estava sendo fechada a escola. Eu acho que, na boa vontade da secretária, e eu falei com ela quinta-feira pela manhã, falei com ela hoje novamente pela manhã, sempre muito cordial, muito atenciosa, muito respeitosa, muito democrática para conversar, e a gente conversou sobre esses temas. Eu acho que faltou conversar com os pais, faltou essa conversa. Não adianta transferir para a diretora, para que a diretora vá lá conversar, não. É papel da Prefeitura Municipal, da Secretaria, do vereador, do agente político, ir lá e estabelecer esse diálogo. Eu não acho que ela fez por querer, ela achou que tinha resolvido dessa forma, e na melhor das boas intenções, ela entendia que estava resolvido, mas não, é um pouco mais prolongado o processo. Então, eu acho que faltou essa conversa com os pais, embora eu ainda acho que teria a possibilidade de ter um professor lá e não ter feito o deslocamento. Quanto à questão do fechamento da escola, eu nunca comentei sobre isso. O que se falou lá na comunidade é o medo. Sabe, sempre fica um medo. Foi fechado outras 2, por que essa não pode fechar? Principalmente se está transferindo as séries. Então, ficamos contentes que não vai ser fechado, mas ao mesmo tempo não pode, porque, o ano que vem vai vir um novo 4º e um 5º ano. Não é porque o ano que vem, o 5º ano que foi para lá já não vai mais lá, e os do 4º ano, do 3º ano que vão para o 4º. Então, a gente tem que buscar uma solução para aquelas 5 comunidades, que é ruim para a própria administração pública, tendo que ter esse deslocamento. Então, é nesse sentido que a gente faz um requerimento, assinado aqui pelos vereadores, por mim assinado, vereador Juliano, vereador Gilberto, Tiago Brunet, Tiago Ilha e Davi Almeida, pedindo que a Prefeitura Municipal, através do senhor Prefeito Municipal, tente encontrar uma solução para que o 4º e o 5º ano possa permanecer lá na escola Eugênio Zero. A situação é de fácil solução ao nosso entendimento, até porque o município possui condições para isso. Então, talvez um pouquinho demorado, um pouquinho difícil, mas é uma solução que pode se encontrar. Assim, fazemos o pedido em atenção à demanda dos agricultores e agricultoras, que tanto precisam de um olhar atencioso na solução da referida demanda. Acho que todos os vereadores têm cópia do requerimento. E eu gostaria, para finalizar, senhor presidente, nesse 1 minuto e 30 segundos, queria comunicar aqui que o nosso ex-prefeito Pedro Pedroso teve uma significativa melhora, tinha estado num quarto reservado à ala Covid, vereador Tiago, vereadora Eleonora, que são médicos, depois ele foi para UTI no oxigênio, depois foi para UTI, também no oxigênio, saiu da UTI, foi para o quarto com oxigênio e agora retiraram o oxigênio. Então está bem, creio que logo deverá estar em casa
Eu aproveito aqui essa fala para desejar uma melhora a ele, mas a todas as pessoas que estão hospitalizadas ou sofrendo de Covid, que possam rapidamente estar em casa. Quero aproveitar para parabenizar o Hospital São Carlos pelo bom atendimento que tem prestado, especialmente nessa questão do Covid. A gente precisa reconhecer que o trabalho é bem feito, tem um atendimento muito bom. Quem está doente sempre vai ter problemas, não vai estar totalmente satisfeito porque está doente. Então precisa ser entendido também o doente. Mas o hospital está prestando um excelente serviço, ao meu ver, principalmente nesse momento. E gostaria também de pedir aqui, vereadora Clarice, que o governo municipal intensificasse a vistoria e a fiscalização, principalmente de fazer testagens. Há tempo não se ouve mais dizer que tem foco de Covid, que tem aqueles surtos, mas com certeza eles não desapareceram. Eu recebi, só para concluir, eu recebi agora na tarde de hoje alguns comentários e principalmente uma questão oficialmente, é que tem pessoas desrespeitando isso, fazendo movimentações sem máscaras, até alguns eventos de vários caráteres aí sendo realizado, porque, me permitam, mas se vê o presidente da República fazendo aglomeração sem máscara e dizendo que não precisa, imagina o pobre mortal aqui da terra, Então, eu acho que precisa intensificar a fiscalização e dar uma olhada nessa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí por ter passado o tempo. Obrigado, vereador Roque Servelini. E nós colocamos em votação o requerimento 173, feito pelo vereador Roque, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Encaminhamento de votação, vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente essa noite, secretários, funcionários da casa. Na verdade, assim, essa questão de fechamento de colégios, eu lembro de uma data em que ocorreu isso e foi uma demanda muito grande para nós vereadores, inclusive vereadores que éramos naquela vez, fomos várias reuniões naquela região, e o Colégio Eugênio ficou aberto, sim, pois outros foram fechados naquela questão. Teve um movimento muito forte, foram fechados vários colégios. Naquele momento, eu lembro que o pedido foi grande dos pais para que ele ficasse aberto, aquele colégio. A secretária, naquela ocasião, de forma alguma, foi lá falar com o pessoal. E o que eu acho aqui que houve foi um resquício de um passado. Por quê? Porque naquela ocasião em que a gente foi para lá, senhor presidente, aconteceu o seguinte: colégios se fecharam e centralizaram no colégio... desculpa, agora esqueci o nome. Não. No Eugênio? No Ziero, E daí, nessa questão do Ziero, esses caras foram para lá. E uma das coisas que ficou extremamente marcado em função das pessoas que estavam lá é que um dos fatores limitantes seria a quantidade de alunos. Então, aqui, falando com a secretária, não teve em momento algum, por parte da secretária e do executivo, intenção de fazer o fechamento. É bom que vocês entendam que no interior, embora nesse momento tenha uma questão que é complicada até no transporte, em função da demora, transporte, isso e aquilo, que a gente tem uma redução da quantidade de pessoas que utilizam o transporte, a lotação não é mais como era, isso, queira ou não queira, inviabiliza a questão do transporte, mas está sendo resolvido, é complicado, é pandemia, é bem complicado isso. Mas voltando à questão do colégio, naquela época, o que limitava era a quantidade de pessoas, vereador Roque, por colégio. Então, a justificativa naquele momento, tenho certeza absoluta, que estava junto a La Mole naquela vez, que era da gestão, e junto com a secretária Elaine, que foi depois de um movimento dos vereadores da casa, e eu me incluía nesse movimento que ia estar lá, foi em função da quantidade. O que fizeram essas pessoas? No momento que alguns pais, do quarto e do quinto ano, permitiram, e alguns veio com bons olhos de transferir, é professor, Juliano também é professor, a Clarice é diretora, Caleb também é professor, muitos pais preferem que seus filhos se desloquem para um centro um pouco maior. Mas o deslocamento desses
deslocamento desses filhos, que têm uma quantidade um pouco maior de idade, faz com que a quantidade de número de alunos naquele colégio diminua, o que assusta alguns pais que ficam lá. Tá? Mas foi bem colocado pela vereadora Clarice, de que já existe um processo de uma internet com maior potência para aquele colégio, e esse processo de se pegar uma internet mais potente para melhorias, ele se dá de um período anterior do deslocamento desses alunos. Então, assim, seria uma coisa um tanto quanto incoerente se fazer um processo para poder fazer a melhoria da internet no colégio que se prevê fechar aí na frente. Então, assim, em momento algum foi, e isso eu estou trazendo para cá, porque foi uma conversa que a gente teve lá com a secretária também, em momento algum se teve o interesse de fazer o fechamento. Eu acredito, em função de achômetro agora, tá, que os pais que lá perceberam que existia uma demanda de alunos que foram para lá, em função do que aconteceu no passado, ficaram com medo do fechamento do colégio. Mas, de fato, isso nunca aconteceu. Essa não era a intenção. Até porque foram os vereadores, que aqui estão, alguns, né, que defenderam que se centralizasse naquele colégio as crianças que lá estavam. Então, de forma alguma, vai ter esse fechamento, é uma garantia que se tem, não tem esse fechamento. Os pais que ficam lá com seus filhos lá, fiquem tranquilos que vai se ter uma estrutura para eles, está se organizando até a questão de transporte para poder ajustar isso. A gente pede humildemente que deem um prazo para poder se organizar, porque o momento é complicado para a logística de tudo isso, tá? Mas não é uma coisa que foi decidida agora, vamos querer então reverter a situação e deixar aberto. Não, nunca se teve, então, nunca se teve, tá? A vontade de ter o fechamento daquele colégio. Isso, fato. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Eu acho que o Maurício foi solicitado antes. Maurício, vereador Maurício Belaver. Logo em seguida, passo para o senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário Schmidt, Aridelso Arcego. Em questão ao fechamento do colégio, os meus pais me ligaram para mim semana passada aí, e vários conversaram comigo, e eu, como vereador, fui procurar a secretária. E a secretária, comentei com ela, ela estava muito triste, porque ela nem estava sabendo, né? Que ela nem queria fechar o colégio, nunca passou pela cabeça dela. Ela puxou a internet, ela mandou pintar. Então, eu acho que houve aí uma falta de diálogo, né? Muito grande. Se a gente acontece alguma coisa aí, nós, vereadores, temos que procurar a secretária, como qualquer secretário, e não procurar a rádio. E outra coisa que me chateou muito, muito mesmo, com toda essa lenha da fogueira, é que me ligaram me ofendendo, e me ofendendo a minha mãe também, que não tinha nada a ver com isso, né? Então, eu acho que quando que tem um probleminha, você vai perguntar com diálogo, nós somos tudo colega, né? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado aí. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, na verdade, toda mudança, toda questão que acontece, seja numa escola, num posto de saúde, ela gera uma preocupação, seja qualquer comunidade que for, qualquer localidade. Algumas coisas que eu quero pontuar a respeito da questão. Primeiro, fechamento das escolas. Não foi só por uma questão de centralização, Sandro. Foi pela própria questão de serem multisseriadas. Ou seja, o método de ensino estava extremamente ultrapassado. O próprio Plano Nacional de Educação previa, o próprio Plano Municipal previa o quê? Unificar. Porque imaginem vocês, uma boa parte dessas escolas, no ano que elas foram construídas e o contexto. Naquela época servia numa sala ter 10 alunos e ter 3 ou 4 anos, porque a quantidade era limitada. Mas, com o passar do tempo e pelo desenvolvimento e importância, seguindo uma diretriz nacional, o que se teve que fazer? Juntar para poder dividir. Dividir primeiro ano
ia ficar com o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e assim vai. Porque antes, como é que era feito dado as aulas? Um quadro, aquela repartição, num cantinho. Primeiro ano, aí na coluna do meio, segundo ano, do terceiro ano. Então, claro que a gente sabe que foi polêmico, que repercutiu, que a comunidade não gostou. Claro, a comunidade não gosta porque tem um apego sentimental. Não tem como passar despercebido isso. A gente sente, a gente concorda que algumas medidas, às vezes, elas são duras, mas elas são necessárias. Essa, principalmente, precisava uma atualização, né? E quando a gente fala nisso, claro, de novo, talvez, um telefone sem fio. Mas o importante é que se tem uma notícia que não haverá o fechamento e que se está buscando melhores ferramentas. Por falar, para finalizar minha fala nesse momento, também a escola, o ano passado, recebeu uma manutenção. Foi feito todo um processo de pintura, conserto, realizado pela Secretaria de Educação, pelo Departamento de Manutenções, na qual nessa época eu fazia parte da Secretaria de Educação, e deu uma boa melhorada. O ano passado foi, apesar de ter sido um ano atípico, um ano ruim, mas muitas escolas passaram por reformas. Por quê? Pelo fato que podia usufruir, mexer na estrutura física que não tinha pessoas, que não tinha os alunos. Mas, enfim, que bom que a gente está vendo que tem essa resposta. Eu acho que é importante o quê? Todos os vereadores defendem a educação aqui. Acredito que nenhum é contra. E quando o vereador Roque se manifestou, é que a comunidade procurou ele por talvez ter uma afinidade com ele, buscar, ou muitas vezes não saber como agir. Porque às vezes não basta tu ter um problema, tu tem que saber como tu trabalhar ele, como tu levar adiante. E é importante, quanto mais, volta lá na minha fala, quanto mais a gente discutir pela educação e pôr coisas em práticas, é importante. Então, só para contribuir, a minha fala era essa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, até eu vou ser bem breve nessa fala em questão da escola. Claro que às vezes as coisas são tomadas decisões, às vezes talvez no calor de querer resolver o problema. E nós vereadores, assim como o próprio vereador Belaver, de repente recebe algo que ele nem esteja sabendo, assim como de repente a própria secretária receba a cobrança da comunidade. O que eu acho errado? Assim como o posto lá do Belvedere, de repente foi tomada uma decisão sem informar a comunidade. Então, essa forma de decidir, às vezes, e até a professora Clarice citando a diretora como se ela fosse a autoridade naquela comunidade, sem avisar os representantes daquela comunidade. Eu acho que a diretora ela é uma funcionária pública, tanto como tantos outros funcionários públicos. Essa decisão não pode ser tomada por ela, e sim pelos agentes públicos, ou seja, a secretária de educação ou até o próprio prefeito. Então, essas questões nós temos que ter cuidado, muito cuidado, porque aí todo mundo pode falar o que a comunidade pensa, porque tu não tem a informação, a comunidade não tem informações, as lideranças, ou seja, vereadores e muitas vezes até o próprio executivo, não tem a informação concreta. Então, isso tem que ser ampliado, essas informações, porque aqui chegou uma reclamação de um pai que o filho vai estudar na Janssen. Então, ou seja, não é questão de fechar, é questão que o pai diz que aceitou, porque foi colocada a situação, tá bom, mas ele não queria neste momento, até porque até o 5º ano, né, professor Maioli, é um professor por sala de aula. Depois do 6º ano, então, começam as matérias, né? Que eu acho que são, aí tem a condição de mais professores, que aí sim, cabe sim a Janssen. Mas era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a doutora Eleonora, para encaminhamento
votação. De votação. Bem, obrigado, senhor presidente, pelo encaminhamento de votação. Bom, eu vou ser breve também. Claro que minha bancada vota favorável ao requerimento, mas tem algumas considerações que eu acho que precisam ser feitas aqui. O vereador Juliano falou que, quando as escolas foram fechadas, as escolas interioranas foram fechadas, no governo anterior, que houve uma necessidade, digamos que intelectual, né? Porque havia uma defasagem educacional, que tinha turmas junto, que não poderia ter, etc. e tal. Bem, o vereador Roque Cervenini disse que houve necessidade, né? Aliás, que ele não via necessidade da transferência, etc. e tal, né? E que, na época em que houve o fechamento das outras escolas, que houve a conversa com a comunidade. Bem, a conversa houve, mas não se resolveu nada. As escolas foram fechadas da mesma maneira. Conversando ou não, as escolas foram fechadas. Por que motivo as escolas continuaram sendo fechadas? Bem, aí eu pergunto o seguinte, para que eu possa entender melhor essa situação. Um professor chegaria para as duas turmas? Para o quarto e quinto? Não, mas estão pedindo um professor para as duas turmas. Então, o quarto e o quinto ano ficariam juntos? É isso? Eu entendi certo? Sim. Então, o quarto e o quinto ano ficariam juntos. Então, de qualquer maneira, estariam na contramão do que falou o vereador Juliano. Aí eu não estou entendendo, juro, mais nada. Porque aí nós estamos na contramão do que falou o vereador Juliano. Aí o vereador Roque falou uma coisa, o vereador Juliano fala outra, e eu sou a favor do requerimento, sem problema nenhum. Mas de tudo isso, o que me interessa, só o que me interessa, é como ficam as crianças. Eu não estou preocupada com o resto, mas eu quero saber como ficam as crianças. A parte intelectual e a parte emocional. Eu quero saber como ficam as crianças. É só isso que me interessa. O que me interessa, a parte infantil dessa história toda. É isso que me interessa. Nossa bancada vota a favor, mas eu gostaria de deixar essas considerações. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 173/2021 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então eu quero apresentar dois requerimentos. Hoje tem pouca coisa, viu só? Então, não, precisa chover mais, então vou apresentar um por semana para nós aumentar o reservatório, então. Eu quero apresentar, então, o 170/2021, que é a construção de passarela para pedestres. O vereador
abaixo firmado, solicita a anuência dos demais partes para que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Farroupilha e ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, DAER, solicitação de que faça estudos e análise a viabilidade da construção de uma passarela sobre a RS 122, quilômetro 59, entre o Centro de Compras, a Malharia Anselmo, Estação Rodoviária, Shopping 585 e o bairro América, facilitando e dando a segurança à passagem dos moradores e compradores que frequentam nossos centros de comércio de vestimentas, fomentando a atividade econômica. Acho que é de conhecimento de todos. Hoje houve um atropelamento, um pouquinho antes, né? E é uma demanda antiga, porque esse entroncamento, essa entrada com o bairro industrial, possibilidade com o Pio Décimo, ingresso no América, então é um local de fluxo intenso, e eu acho que cabe um estudo do DAER, da Prefeitura, para ver em quanto isso de valor resulta, para ver a forma que a gente pode tentar buscar. Claro que não é uma coisa tão simples, mas acho que precisa, primeiro, se preocupando com a vida das pessoas e depois, obviamente, melhorar, principalmente essa região, o tráfego por conta do fluxo intenso, principalmente nesse período de inverno agora, das compras, que movimentam muito a nossa economia. Vou para outro requerimento, 171. 171, que é uma moção de apoio à convocação dos excedentes no concurso da Brigada Militar no ano de 2017. Tomei pés dessa situação, inclusive um colega Felipe da Silva me procurou e me pediu o que nós poderíamos tentar fazer para ajudar. É recorrente que falta contingente, que falta recursos humanos e temos, enfim, cerca de 17, 18 mil policiais que foram que só falta ser chamado. Claro que acredito que se trata de uma questão de recurso financeiro, mas vamos lá. O vereador abaixo firmado solicita anuência dos demais partes para que seja encaminhado ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ao presidente da Assembleia e ao secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, a moção de apoio em anexo que trata da convocação dos excedentes no concurso da Brigada Militar. É uma medida simples, mas para dar força a esse movimento, a esses grupos, para que possa, sim, ser chamados. Ainda seguindo esse tema da educação, 2010, 2011 eu fui estagiário da Secretaria de Educação e eu trabalhava num projeto chamado Caravana da Alegria. Projeto que era um ônibus azul colorido, se eu não me engano hoje está em uso da Ecofar, que é um ônibus que tinha sido doado, enfim, qual que era a ideia? A ideia era ir uma vez por semana em diferentes comunidades do interior e levar a atividades lúdicas, diferentes, para que o professor pudesse ter sua hora atividade. Por lei, o que acontece? Um número X de horas o professor tem que fazer essa hora atividade, que é o quê? Correção dos trabalhos, planejamento, preencher dados, questões burocráticas. Íamos em todas as comunidades. Linha 47, íamos também ali, segundo Biasoli, falhou os nomes ali que foi falado da comunidade ali de São José, linha República, Ângelo Rigatti, Terezinha Trave, Nossa Senhora das Graças, enfim, rodávamos e era um projeto muito bom e ele findou, principalmente pela questão da estrutura do ônibus e possibilitou que sim, que a gente tem, nessa minha passagem, que a gente tem que ficar atento e olhar para a comunidade do interior. Nós precisamos que os nossos jovens, as nossas crianças aprendam e tenham sim um diferencial para poder continuar os estudos. Eu também vou estar estudando nos próximos dias a questão sobre os prédios, os locais desses espaços onde que abrigavam as escolas, e eu tenho uma ideia também que eu vou propor aqui no plenário para nós levarmos adiante. Tá bom? Era isso, e por gentileza, senhor presidente, o 171 botar em votação. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. E apenas para lhe informar que as emendas às quais o senhor se referiu no grande expediente já foram devidamente anotadas e retiradas.
colocamos em votação o requerimento número 170/2021 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento 171/2021, solicitado pelo vereador Juliano Baumgartner. Colocamos em votação e os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu trago a essa casa hoje um requerimento que trata sobre a rua Papa João 23, próximo ao numeral 1250, que os senhores vereadores já receberam, que está na proximidade do trevo de acesso ao bairro São José. É um trevo que ele foi totalmente reformado, né? Enfim, foi muito bem trabalhado, está bem sinalizado, todavia, né, não há respeitabilidade sobre essa sinalização. Eu estive em loco, filmei, fiquei por algum tempo ali avaliando, então eu trago a esta casa um pedido dos moradores, da moradora Eliana, do morador Gustavo, né, pedindo que a gente possa analisar esse trecho, colocando, né, alguma sinalização que possa ser mais eficaz, diminuindo então a velocidade naquele trajeto, em virtude de que algumas situações de acidente ocorrem naquele lugar e está muito perigoso. Então, eu trago aqui para que a gente possa encaminhar e fazer esse estudo, né? É um local que já teve ali um quebra-mola, né, e foi retirado na reforma, mas dá para se fazer novamente esse estudo, que é bem na entrada de Farroupilha, então é importante nós trazermos segurança para a nossa população. Então, senhor presidente, o requerimento 172/2021, peço que seja colocado em votação nessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador Pastor Davi André de Almeida. Nós colocamos em votação o requerimento 172/2021 e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Encaminhamos espaço de comunicação ao vereador Juliano Baumgartner. Bem rapidinho, então, para finalizar aqui, eu queria solicitar aos colegas da nossa comissão especial, eu, o Felipe, o pastor Davi, o Amarante, o Sandro, o Chico, se eu me esqueci alguém, peço escusas, desculpa, vereador Tiago William, para depois aqui, quando findar uns 5 minutinhos, só para nós marcarmos a primeira reunião e para dar andamento aos trabalhos dessa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, sinalizou também o vereador Marcelo Broilo, que também não tinha sido citado por Vossa Excelência, que faz parte também desta comissão. Espaço de comunicação ao vereador Pastor Davi. Senhor presidente, na semana passada havia feito um requerimento aqui nesta casa para que nós trouxéssemos para falar aqui conosco o DNA da Alma sobre o processo de adoções no nosso município. Mas em reunião com o Jorginho, né, os representantes do DNA da Alma, eles estão, diante deste tempo de pandemia, um tanto quanto com os trabalhos paralisados, com recomposição da equipe. Então,
nos próximos dias eles vão nos comunicar para ver a possibilidade de estar conosco falando. Então, fica só esse comunicado que eles não virão nesse momento a esta casa. Obrigado. Muito obrigado, vereador Pastor Davi. E encaminhamos as comissões de Constituição e Justiça, Educação, Esporte, Cultura e Assistência Social, o projeto de decreto legislativo número 28/2021. Informamos aos nobres pares que o processo digital do tombamento do Moinho Covolã está à disposição na Secretaria da Casa. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e até amanhã. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.